Olá, amigos, tudo certo? Estamos chegando aqui na Threads novamente com a central do mercado para repercutir muita coisa que saiu nesta terça-feira também e para dar mais informação, para chegar com mais informação para você aqui do YouTube da Threads. Então, já se inscreve no canal, já deixa o like e também, ativa o sininho, cara. Eu sei que você que está assistindo esse vídeo não tem o sininho ativado, então ativa aí para não perder nada do mercado do furacão nessa próxima janela de transferências. Fechado? Vamos lá, porque tem muita coisa para repercutir. Primeiro, o Eric, né? Já tem vídeo aqui na Threads para falar sobre a possível proposta do Internacional, que sinaliza com uma proposta de 2 milhões de euros, né? 12 milhões de reais, aproximadamente na cotação atual que o Internacional investiria no Eric. Para colocar só mais uma coisa sobre essa situação do Internacional. O Atlético tem interesse em 2 jogadores do setor de volante que estão no elenco do Internacional, mas estão emprestados, né? O Gabriel, do próprio Atlético, que tem contrato até o final de 2025 com o Internacional, e o Gabriel Baralhas, que jogou pelo Atlético Goianiense nessa temporada, pertence ao Inter também, e é um jogador que o Atlético tem interesse em contar. Poderia acontecer o envolvimento desses 2 jogadores num possível negócio pelo Eric, mas a situação é que foi tentado a troca de Mano, né? E o Atlético, logicamente, não aceitou, porque, é muito complicado. O Eric é um jogador ainda assim valorizado, mesmo que tenha perdido o valor nesse ano, ainda tem uma alta taxa de transferência no mercado, então não faria sentido para o Atlético trocar de Mano o Eric pelo Gabriel, por exemplo. Foi tentado que isso acontecesse e não foi aceito pelo Atlético, certo? A gente segue acompanhando esse detalhe, mas para trazer mais informação sobre o Eric, é importante colocar informação, inclusive, do território MLS, né? O Eric vai receber uma proposta de 3 milhões de dólares do Portland Timbers, lá dos Estados Unidos, da MLS, certo? 3 milhões de dólares, quase 18 milhões de reais, 17 milhões de reais e 400 mil é o que o Portland Timbers deve oferecer na compra do Eric do Atlético, né? E aí é uma situação diferente, porque antes comentávamos, né? O Eric não tem, nesse momento, mais clima para permanecer no Atlético, né? Já são 6 temporadas de clube, já é muito tempo pelo Atlético e é um jogador que, nessa temporada, caiu um nível. E eu não consigo não pensar que essa queda técnica e também física, em alguns momentos, tem a ver também com desinteresse. O Eric queria ter saído na primeira janela de transferência de 2023. Recebeu boas propostas, valores altos para ele e para o Atlético, mas o Atlético decidiu segurar. Então, nessa janela, é muito difícil de projetar que o Eric vai permanecer no Atlético e a queda técnica também dificulta nessa possível permanência. Então, o Eric é um jogador que deve sim ser vendido pelo Atlético, deve se deixar o elenco do Atlético, e aí 2 destinos aparecem financeiramente agora. O Internacional, 2 milhões de euros, e o Portland Timbers, 3 milhões de dólares como possibilidades para o Eric. Lembrando, né? Só dá para oficializar esses negócios na abertura da janela de transferências, que começa dia 3 de janeiro, certo? Vamos lá, porque tem muito mais coisa pra gente falar aqui. Próximo tópico é Mastriani, tá? Jogador centroavante, 22 gols e 7 assistências nessa temporada pelo Atlético, tem foco apenas em recuperar da lesão. Ele tem um problema no joelho esquerdo, fez uma artroscopia, né, uma cirurgia no joelho esquerdo. Até fevereiro, mais ou menos, ele vai seguir em recuperação, seguir afastado dos gramados. E ele tem foco apenas em recuperar essa lesão. Por que eu digo isso? Porque aparecem também pretendentes pelo Mastriani no mercado de transferências. Um muito forte é o Colo-Colo do Chile. O técnico José Almirão, inclusive, atestou que gostaria de contar com o Mastriani para a próxima temporada, né, por início de 2025. Então, o Mastriani poderia ter esse destino. O Colo-Colo, inclusive, procurou a situação do Lucas Giórios mais cedo nessa temporada, mas financeiramente não achou viável o negócio. O Atlético pedia 3 milhões de dólares, né, pelo Lucas Giório, que é um preço que o Colo-Colo, nesse momento, e o futebol chileno como um todo não consegue bancar na contratação de um jogador. Então o Colo-Colo pensa e inclusive vai oficializar a proposta. A gente soube aqui na Threads dessa perspectiva de proposta do Colo-Colo pela situação do Mastriani, mas o Atlético quer manter o Mastriani e, principalmente, informação aqui da Threads, o Mastriani quer permanecer no Atlético. Acredita que pode dar mais, acredita que pode desempenhar melhor pelo Atlético, então o Mastriani quer 2025 com pratos limpos, vamos pensar assim, e os gringos do Atlético, alguns pensam assim também. Exemplo do Mastriani, exemplo do Léo Godoy, que quer começar uma temporada em 25 para tentar desempenhar mais, e exemplo também no Matheus Gamarra, né? O Atlético entende que não fez a adaptação desses jogadores da melhor maneira, falta de continuidade, né? Faltou atenção, faltou carinho com esses jogadores. O Atlético entende então que
o 2025 é para realmente fazer com que a adaptação desses jogadores ocorra e que o nível melhore em campo em 2025, né? Então, Mastriani, Godoy e Gamarra devem sim permanecer no Atlético. Não é o caso, por exemplo, do Diório, que está praticamente vendido. O Diório não vai permanecer no elenco do Furacão para a próxima temporada, certo? Agora, continuando nessa situação e pensando também em saídas, tá? Porque 2 saídas devem ocorrer, uma já foi oficializada, inclusive, né? O Luan Patrick, zagueiro da base do Atlético, muito potencial, ou pelo menos diziam ter muito potencial, né? O Luan Patrick, ele tá fora, ele teve o contrato rescindido, já foi oficializado no BID, né? No Boletim Informativo Diário da CBF, ele tá fora, ele teve propostas nesses 5 anos, desde 2019 ele compõe o elenco principal, né? E nesses 5 anos teve proposta do Frankfurt da Alemanha, teve proposta do Bolonha da Itália, mas o Atlético nunca vendeu. Teve 2 empréstimos para o América e para o Bragantino, também não conseguiu ser titular, não conseguiu render nesses 2 clubes. O Luan Patrick tá fora. É uma das maiores promessas dessa história recente aí do Atlético, Luan Patrick, e que não conseguiu desempenhar. Por que não, né? Por que não conseguiu desempenhar? Exatamente porque não tinha qualidade. Ou pelo menos o Atlético avalia que o Luan Patrick não tem qualidade o suficiente para somar num elenco do Atlético profissional. Então fica a informação, Luan Patrick está fora, rescindiu com o Atlético, tinha contrato apenas até o final dessa temporada, certo? Outro jogador que tende a não permanecer da base do Atlético é o Léo Ataíde, lateral direito, último ano de base, jogou como meio-campista em alguns momentos nessa temporada. O Léo Ataíde também tende a não permanecer, deve ter contrato também rescindido com o Atlético, né? Não deve compor o elenco principal do Furacão na próxima temporada. Para deixar a última informação, e já que estou falando de lateral direito, né? O lateral direito Hereda, do CRB, é um possível alvo do Atlético no mercado de transferências. O Furacão já buscou entender financeiramente o que seria necessário para realizar essa contratação. O Hereda deve ser um dos alvos a partir do momento em que a janela estiver aberta para o Atlético neste 2025, certo? Hereda fez 4 gols e deu 4 assistências na última temporada pelo CRB, um dos destaques dessa Série B do Campeonato Brasileiro, acerta 25% de cruzamentos, o que é bom, é um nível interessante, está um pouco acima da média, vai na posição, falando nacionalmente, logicamente, né? Então, o Hereda é um jogador que o Atlético avalia no mercado para contratação. É o segundo que joga pela direita, que faz a função de lateral direito nesse mercado, né? Porque o Atlético também avaliou a situação do Lucas Braga, que está lá no futebol japonês, teve destaque jogando pelo Santos aqui no futebol brasileiro, né? É muito claro, o Maddison não vai permanecer, o Maddison não fica para o Atlético na próxima temporada, então Hereda e Lucas Braga são 2 opções para o Furacão tentar a contratação para reforçar o setor direito da defesa. Fechado? Então, muita coisa, muita informação. Eu tô sozinho aqui hoje, então é complicado ficar falando demais para vocês. Mas para sintetizar demais tudo isso, o Atlético começa a mapear esse mercado. Dá para lembrar também, Luiz Fernando, ponta esquerda, é um possível alvo, né? Um alvo, inclusive, que o Atlético está até mais avançado na negociação e deve sim reforçar o Atlético em 2025. Rômulo do Palmeiras, ponta esquerda, mais armador do que essencialmente um ponto de ataque a espaço de finalização. O Rômulo também é um dos jogadores bem cotados pelo Atlético, bem avaliados pelo Atlético nesse mercado. Alguns outros alvos apareceram, o Johan foi oferecido, por exemplo, mas o Atlético não deve seguir a procura, a negociação com esse jogador. Enfim, muita coisa acontecendo, o mercado do Atlético esquentando de vez nessa semana. A gente está aqui na Threads para informar tudo e muito mais para vocês. Fechado? Ó, deixa o like, hein? Falei no começo do vídeo, lembrando você que está assistindo esse vídeo de novo, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações e, lógico, todas as notícias no tretes.com.br, cobertura diária e de todos os detalhes da rotina do Furacão, tretes.com.br. Fechado? Grande abraço, tamo junto, tá falado e até a próxima. Valeu!